Cabe ao Estado proteger a vida do nascituro, sem tirar, é claro, a responsabilidade da genitora que deve pensar na criança desde o desenvolvimento do feto em seu útero até a escolha do tipo de parto. Veja. O bebê ainda mora dentro da barriga da mãe, mas já tem direitos garantidos. E como alguém que ainda não nasceu pode ser detentor de algum direito? Nós temos no atual Código Civil de 2002, no seu artigo 2º, um dispositivo que se refere expressamente ao nascituro. E ali há, inclusive, um início de uma polêmica, porque ao mesmo tempo em que ali é dito que para que você seja titular ou sujeito de direito, você tenha que ter a personalidade jurídica, e para que você tenha a personalidade jurídica, você necessariamente tem que ter vida, e o nascituro ainda é alguém que vai nascer, que vai adquirir vida, existe essa polêmica de se dizer se o nascituro tem ou não tem o direito, se ele é ou não é um titular de direito. E, de certa forma, essa contradição se harmoniza com o entendimento de alguns de que o nascituro, aquele que virá, aquele que se encontra no ventre materno ainda, que ele é titular de uma expectativa de direito. Ele seria sujeito de um direito potencial. Para que essa expectativa se confirme, claro, é preciso nascer. E um nascimento seguro depende de cuidados com a saúde, que encontra apoio em textos que reforçam a importância do pré-natal, como a Portaria 596 do ano 2000 e da Lei 11.634 de 2007. Esse acompanhamento pré-natal deve ser iniciado no primeiro trimestre da gravidez. Cerca de 8 semanas seria o ideal de começar. A gente fala pelo menos até a 12ª semana já é bom ter feito uma primeira consulta, uma primeira avaliação com um profissional de saúde. Manter o acompanhamento médico durante a gestação é importante, mas é preciso estar atento também a fatores externos. E um dos fatores que tem chamado a atenção quanto a colocar o parto em risco é a violência obstétrica. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a violência obstétrica é um dos assuntos mais comentados da atualidade. Mas o uso desse termo vem desagradando alguns grupos ligados à saúde. Eu gostaria de deixar muito claro que nós somos contra esse termo de violência obstétrica, porque quando se fala em violência obstétrica, a ideia é que é uma violência cometida pelo obstetra. E violência obstétrica não é isso. A pesquisa feita no nosso país, que mostrou que 1/4 das pacientes passam por uma violência obstétrica, ela inclui falta de vaga, ela inclui uma violência, um maltrato feito pelo porteiro do hospital, ela inclui uma falta de um ambiente adequado na internação, quer dizer, fatores que não têm nenhuma relação com o atendimento do profissional obstetra. Então, nós gostaríamos muito, a classe médica tem brigado muito para trocar esse termo de violência obstétrica por violência sofrida durante o trabalho de parto. O desembargador nos conta que Argentina e Venezuela já possuem legislação abordando a violência obstétrica. O Brasil se apoia no Código Penal. Nós temos dispositivos no nosso Código Penal que podem perfeitamente ser utilizados para caracterizar situações em que ocorram essas situações de violência obstétrica. E elas são de várias envergaduras. Todo aquele ato, seja ele omissivo ou comissivo, que tenha potencial, que seja capaz de causar uma lesão psicológica ou física à parturiente ou gestante, é uma violência obstétrica. Exemplo disso são essas situações em que muitas vezes ocorre de você ter na sala de parto a enfermeira ou o próprio médico fazendo pressão, força física em cima da barriga da parturiente para forçar o parto. Não deixa de haver aí uma violência. Aquelas situações também que são um pouquinho menos traumáticas, mas que não deixam de afetar psicologicamente a parturiente, em que a médica começa a fazer provocações verbais, ofensas verbais à parturiente, dizendo, por exemplo, que ela é a única mulher no Brasil que não vai parir, ou a única mulher do mundo que não vai conseguir parir um filho. Isso tudo pode perfeitamente ser caracterizado como uma violência obstétrica. E aí haverá, de acordo com o ocorrido, a classificação dessa situação como realmente de repercussão penal na área criminal ou na área civil. A escolha do tipo de parto também pode evitar o sofrimento do bebê e da parturiente. Para isso, médico e gestante precisam chegar a um consenso sobre o que será melhor. E não é raro encontrar algum caso em que seja recomendada uma cesariana e a gestante prefira viver a experiência de ter um parto normal. Se for identificado algum risco para a parturiente ou para o feto, o Código de Processo Civil pode ser evocado.
Existe na nossa legislação, o artigo 878 do Código de Processo Civil, a possibilidade de que o juiz nomeie um curador ao nascituro. O curador é exatamente essa figura que vai tentar impor o direito, o interesse do nascituro sobre a vontade da mãe. O médico, por exemplo, que está prescrevendo um tipo de parto e está percebendo que a mãe está encaminhando para outra e ele vê um risco nessa situação, ele mesmo pode acionar defensor público, Ministério Público ou até os familiares dessa parturiente para que eles solicitem ao juiz a nomeação de um curador ao nascituro. Em parte, situações como esta são motivadas por falta de um preparo para assumir a maternidade. É o que afirma esta médica. A mulher ocidental, a gente sente falta de ambientes de ensino da maternagem, né? A mulher é muito preparada para ser igual ao homem, para ganhar dinheiro, para ter sucesso profissional. E onde que a mulher aprende isso? Fato é que, mesmo se a gestante não estiver tão preparada para o parto, cabe aos médicos amenizar a situação e garantir os direitos do nascituro. Sem essa garantia de vida, não haverá recém-nascido, nem criança, nem adulto.